Olá, colorides! Boa noite. Vamos chegando aqui para nossa live. Vamos falar um pouquinho de sentimentos, emoções, de política. Vamos falar um pouquinho de todas as angústias que a gente está vivendo agora. Tentar movimentar um pouco. Olá, boa noite, Rafa. Acho que eu já vou começar chamando o Rafa. Vamos, Rafa, conversar um pouquinho? Quero saber o que você anda sentindo. Gente, eu decidi fazer nessa live uma espécie de microfone aberto mesmo. Inclusive, nem estou no meu ambiente de fundo para a gente poder. Meu ambiente de trabalho para a gente poder realmente dialogar e falar sobre coisas não necessariamente ligadas só ao âmbito político, mas eu quero trazer aqui pra gente reflexões, como que a gente pode se manter nos próximos dias, entender quais são os sentimentos que a gente está tendo nesse momento. Se quiser falar, vamos conversar, vamos dialogar. Convidei o Rafa, não sei se chegou o convite aí, Rafa. Dá um sinal aí. Então, quero realmente discutir, saber, entender o que é isso para vocês, como que vocês estão atualmente. Enfim, vamos conversando, vamos chegando, esperar mais alguns minutinhos aí, para ver se mais alguém que queira falar sobre esse momento se disponibiliza. Acho que é muito importante porque é algo que tem surgido aí em vários aspectos. Eu tenho ouvido muitos relatos na clínica sobre esse momento atual, em relação a grupo de supervisão também. E hoje é um dia bem atípico, né? Tem final aí de jogo, vai ter bastante gente super ansioso para ver o jogo. É isso aí. Olha, mais alguém aqui querendo participar, vamos ver. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo e você? Tudo. E aí, como tem sido para você esse momento político? Quais são as suas angústias? O que você tem sentido? Quais são as maiores emoções que você tem vivenciado nesse momento? Complicado, né? Eu acho que quem tá na nossa pele, na posição de pessoa LGBT, acho que a gente se sente muito ameaçado, né? Pelo futuro do Brasil. Acho que o sentimento é esse, né? Então
Às vezes acho que eu, pelo menos no caso, até evito pensar muito sobre esse assunto, apesar de óbvio que a gente tem que pensar, tem que dialogar, tem que trazer, mas a gente fica meio bitolado com tudo isso na cabeça, né? Entendi. Eu fico pensando que a maior angústia é a gente realmente saber ou não saber o que, que vai ser, o que, que vai acontecer, para onde a gente vai. E não sei como que foi para você, mas eu tenho ouvido, né, principalmente no espaço clínico, muitos relatos de pessoas que não têm conseguido dormir, que ficaram muito mal, ficaram muito chateados, não consegue acompanhar as redes sociais e identificar aí quais são as expectativas de que os levantamentos de pesquisa têm feito. Então, tem muita gente relatando mal-estar. Acho que o fato de sermos pessoas LGBTI+, contribui muito, mas eu acho que outras coisas também acabam envolvidas, né? Penso eu aqui. Eu acho que, por exemplo, o fato da gente ver que pessoas muito próximas da gente têm cada vez mais trazido ódio, violência, argumentos muito fortes. O Rafa colocou aqui. Eu não consigo nem acompanhar o noticiário político. Cada dia uma hecatombe diferente, a banalização da barbárie. Vamos assistindo diariamente essa normalização. Hannah Arendt tinha razão. Sim, percebo também que está cada vez mais normalizado a gente falar de violência, né? Sim, sim. É uma coisa que eu venho constatando também. Concordo plenamente com o Rafa, porque eu me pego pensando, porque para mim é tão óbvio ver esse tipo de coisa, que esse tipo de coisa é tão absurdo e tá acontecendo, e eu não entendo por que as outras pessoas não veem isso também, né? Então, realmente é muito, muito complexo mesmo. Você tem pessoas próximas de você que têm relatado essa questão de sentir ou de vivenciar o ódio de forma muito próxima, ou você tem passado por esse tipo de discussão, de desentendimento? Olha, eu tenho desde, na verdade, acho que desde 2018 houve muito atrito, né? Principalmente entre familiares, assim, pessoas próximas. E as pessoas estão, assim, cada vez mais intolerantes, né? Se você não. Se você tem uma opinião contrária da outra pessoa, e principalmente no nosso quesito de trazer argumentos para que a pessoa ache, tipo, olha, mas olha a situação no Brasil, olha como a gente tá, olha tudo isso que tá acontecendo. As pessoas não aceitam, né? Não querem argumentar, não entendem, não. Tudo isso não. É como se a gente estivesse falando da boca para fora, fosse uma história inventada, né? Então eu vejo, assim, tanto a minha volta quanto até com familiares próximos mesmo, e acho que isso também me chateia bastante. Ter pessoas próximas a mim que têm esse tipo de opinião ou apoiam nosso atual desgoverno. Entendi. A Gabi Martins Silva falou aqui, né? Muitas pessoas veem sim, mas fingem que não. Está se tornando normal esse tipo de situação. E o Rafa Maia falou exato, intolerância. Rafa, te convidei aí, não sei se você chegou a receber, mas depois eu posso te convidar de novo, me dá só um sinal aqui, se você pode participar, vai ser muito bom conversar com você também. Partilho da opinião da Isa, estou nessa angústia desde 2018. Sim, estamos numa angústia já faz muito tempo, né? E a proposta da live realmente não é a gente
traçar aí uma posição política entre A ou B, candidato A ou B, embora eu já tenha deixado claro a minha opinião, mas é a gente entender o sentimento que vem surgindo, né? Não só por conta dos relatos que a gente tem acompanhado aí na clínica, no consultório, como supervisão, outras pessoas, né, vem trazendo aqui constantemente no direct, né? Tem muitas pessoas que me mandam mensagem e falam assim, vamos apoiar tal político, ajuda a divulgar e etc. Mas eu fico, na verdade, muito preocupada com a sensação que a gente vem tendo, né? E como você trouxe, né, Isa, a gente, para quem não sabe, a Isa é minha esposa, né? E a gente acaba conversando bastante sobre algumas questões, mas eu fico feliz de saber que eu não estou me sentindo sozinha, que meus pacientes também não estão se sentindo sozinhos com essa angústia que a gente vem sentindo todo mundo junto aí, de repente não conseguir dormir direito, medo da intolerância, a gente se deparar com essas pessoas aí achando que é normal certo tipo de violência, certo tipo de agressividade. Então, como que você está se preparando para os próximos... Oi, Karina, boa noite. Como que você tem se preparado aí para os próximos períodos, né, para os próximos dias de aguardo até o segundo turno? O que você tem pensado para conseguir tentar viver bem até a gente ter o resultado final de como que vai ficar aí o nosso país? Olha, eu não tenho preparo nenhum. Acho que a ansiedade está cada vez maior. Na verdade, eu tô numa agonia muito grande, porque eu quero logo um resultado. Então, é meio angustiante ficar esperando, né? Essa incerteza, esse medo, acho que também tá bem alto aí, bem recorrente. E não tem muito o que fazer, né? A gente espera, nos momentos de mais angústia, tento não ver, tento não saber, mas é quase que impossível, né? O Rafa colocou aqui, né? Meu É tipo preparo é não isso, ter Rafa. preparo. É não ter preparo, não sei mais o que eu faço. Entendi. Bom, muita gratidão por você ter dividido esse espaço comigo. Embora seja as conversas que a gente às vezes tem, né, na nossa vida privada, mas é muito importante ter você aqui para a gente divulgar e dividir isso Sim. publicamente. Gratidão, meu amor. Obrigada. Agora eu vou ver se eu convido mais alguém para entrar aqui com a gente. Eu vou tentar de novo. Eu não sei, eu Você tenho que consegue sair? sair aí? É, Você aperta o xizinho, se eu apertar aqui, eu desligo tá, toda a peraí. live. Tentar convidar mais uma pessoa, vamos ver se dá certo. Eu não ia E, conseguir fazer live sem você, né? e aí, tudo bem? Boa noite, gente. Tudo. Boa noite, meu bem. E nossa, Agora eu quanto quero tempo ouvir você. a gente não se fala, hein? Caramba. Sim. Há Nem uma que seja por pandemia de live, a gente distância. vai se falar. É. Nossa, eu tava ouvindo a Isa falar, eu não consegui nem me organizar aqui nos pensamentos, porque o dia da eleição em si é uma angústia danada, eu passei medicado, não consegui ficar naquela coisa de saia, ai, tal lugar ganhou, tal lugar perdeu, não consigo, não consigo. Me fez muito mal. Comecei a acompanhar só lá no final mesmo, acima dos 80%, mas assim, terrível, porque eu vinha numa expectativa de vencer no primeiro turno, já queria que fechasse essa fatura logo de cara, pra gente se livrar dessa tragédia, né? E eu estava muito confiante no lance das pesquisas, e puta, foi um balde d'água, né? Porque muita gente não respondeu a pesquisa, né?
Porque é isso, né? A pesquisa trazia para nós um panorama e ele não se comprovou. E isso me deixou muito mal, assim, e nossa, complicado. Não caio, não tenho mais essa esperança, tipo assim, vou virar voto, porque, Thaís, a gente começou a perceber que os nossos pares, as pessoas do qual a gente cresceu e conviveu e tem opiniões totalmente controversas e absurdas, e aí é complicado, porque você vai fazendo concessões, né? Você fala, pela manutenção da amizade eu relevo, porque se você começar a rifar todo mundo, aí, né? O que acontece com a gente, né? Sim. Não vai sobrar O Léo ninguém no final das colocou contas. que você é um dos caras mais inteligentes que ele conhece. Ô, Eu fiquei Léo, pelo amor insistir de até Deus. você aparecer. Imagina, não sou não, Rafa, mas eu não quero nem agradeço. saber. Eu não quero nem saber quem são os pares que pensam diferente da gente, que é pra eu já não ficar chateada. Mas você sabe, Mas eu mas você queria, sabe. Você sabe. mas eu queria Complicado. saber de você, como que você está fazendo, apesar de você ter colocado aí que, né, o preparo é não ter preparo, mas o que que você pretende fazer nos próximos dias, inclusive no dia da votação? Eu também fiquei muito angustiada. Inclusive comentei com o meu terapeuta que eu passei o momento da apuração comendo muito, porque eu estava muito ansiosa. Isso eu sei que não é bom, né? É um escape emocional. É um escape emocional. Queria que a academia tivesse aberta para eu ir lá malhar até cansar no domingo, porque tem sido muito bom e você também foi uma das inspirações aí para eu me adaptar a esse novo plano de vida. Mas o que que você vai fazer, o que que você pretende fazer para tentar tirar essa situação de angústia? Vamos pensar juntos aí em alguma possibilidade para ficar bem até o final desse processo todo. Eu não é nenhuma, não é desesperança com as pessoas nem nada, mas tipo assim, eu não fico mais batendo de frente. Eu acho que o conflito que tinha que acontecer já aconteceu. Eu acho que quem está decidido já está decidido. Então já estou colocando mais o pé no freio, sabe? E é isso, estou tentando dar um tempo, né, de rede social. Quando eu vejo que eu estou me enveredando em assuntos que vai descambar numa baita confusão, eu paro, falo, vou fazer outra coisa. E, e é isso. Falta muito ainda, né? Nossa, tem mais de uma semana, né? Sim. Mas é isso. Tem a E terapia todo fim de semana, né, que estou fazendo, que tem me ajudado muito. Terapia, exercício físico e pé no freio nas redes sociais. Quem tem que votar vai votar no fulano lá e tudo bem. Tudo bem assim, né? A gente tem que seguir, né? A gente tá vivo, tem que viver, tem que continuar vivendo, então vamos lá, né, mano? sim. E você brigou com muita gente nos últimos tempos? Nossa, desde 2016, desde do impeachment da Dilma, nossa, mas rifei muita gente. Algumas foi um favor, foi até, né, bacana. Outras nem tanto, algumas eu sinto falta. Mas acontece, algumas concessões a gente vai fazendo, mas tem coisa que não é muito absurdo, né? E aí vai, entendeu? Pessoas vêm e vão, e algumas, graças a Deus, só vão. Sim. Então, desde Eu tive 2016 nessa algumas loucura. desavenças. Eu tive algumas desavenças. Eu também venho desde 2016 em discussões. Eu tenho recebido um feedback aqui em casa, né, principalmente do Léo e da Isa, do quanto eu tenho estado muito, é, como que eu vou dizer, muito enfática, muito dura nas minhas brigas políticas, né? Principalmente nas últimas semanas eu tenho sido muito extremista até nas minhas brigas políticas. E tenho tido algumas discussões assim sérias e realmente de cortar relações, de cortar laços e tal.
Mas eu acredito que seja também o meu papel quanto psicóloga, né? Gostaria até de ver se algum colega psicólogo gostaria de falar aqui um pouco, porque, inclusive, o nosso conselho, né, endossa que a psicologia ela é política. Nós somos pautados nos direitos humanos, então é importante que a gente tenha, né, essa argumentação de trazer aquilo que realmente é necessário para a manutenção da vida, do bem-estar da população. E você é um cara da área da saúde, assim como eu, sabe o quanto é importante a gente preservar essa nossa vontade de que as coisas realmente deem certo, de que as pessoas sejam protegidas e tal. E não consigo não pensar que a gente está falando de que um dos candidatos, ele riu e fez piada com pessoas que estavam se suicidando durante a pandemia, né? Então, como pessoa da área da saúde mental, eu não consigo não relembrar e trazer essa discussão à tona, né? O que eu tenho feito para tentar me manter aí firme e forte até o final desse processo, nos próximos dias, né? Eu tenho tentado ao máximo buscar também ficar longe de pesquisas, redes sociais, jornal. Não tenho ouvido horário político. Não tenho assistido mais debate. Tentei assistir eu fiquei muito mal, muito nervosa. Principalmente porque as pessoas elas falam mentira, como se elas estivessem contando aí algo muito próprio da vida delas e o que não é verdade. E tenho tentado me apegar em expectativas de que assim existem promessas para que o futuro seja melhor, seja promissor e a gente vai conseguir, né, com empenho de pessoas boas que estão na nossa vida, continuar seguindo em frente. É isso que eu tenho tentado fazer para me apegar. Né? Mas você falou de duas coisas que são importantes, né? A terapia e a atividade física, que eu também estou mantendo, não abro mais mão. E as pessoas à sua volta, o que elas têm feito? Você sabe, de repente, familiares, amigos que estão aí na mesma caminhada que a gente, o que as outras pessoas têm feito, se elas também têm se mantido na discussão, ferrenhas em virar voto, ou elas estão, bom, deixa seguir e já era. Que você e a Isa estão no seja o que Deus quiser já, né? Então, esse é o lance. Não sobrou quase ninguém desde 2016. Então, assim, os poucos que sobraram são da minha bolha, né? Não tem nem nada muito, né? Mas é uma galera que também tá evitando, né, o conflito e tal. O que me preocupa bastante e o que me deixa mal, eu não sei se isso afeta a galera aí, mas tipo assim, vou pegar um exemplo do dia da eleição, o domingo. A cidade que eu moro aqui, ela tem um perfil muito, mas muito elitista, assim. Então a galera se acha rico e blá blá. E cara, eu fui votar, aquele monte de gente com roupa do Brasil para tudo que é lado e não sei o quê, e aquilo vai dando um desespero, uma angústia, porque você já sabe a opção da pessoa. E é lamentável, porque assim, a gente atribuiu agora a camisa da seleção brasileira, não que eu sou, nossa, adoro futebol, caguei pra isso, mas assim, tem gente que gosta. Tá, você tem noção quantos anos vai levar pra gente desvincular a camiseta do Brasil a essa gente? Esquece. Mas que a eleição vai ser agora. A eleição vai ser agora dia 30. Aí novembro ou dezembro tem a Copa do Mundo. Não dá, velho. Não dá. Você fala, pô, eu vou torcer pro Brasil, mas na maciota. Eu tenho vergonha de sair com uma camiseta do Brasil na rua. Eu teria vergonha. Se alguém me der de Natal, de aniversário, eu acho que eu boto fogo. Porque eu tenho vergonha de me assimilar com essa gente. Ai, eu não consigo nem falar, porque vai me dando uma coisa. Porque, caralho, todo dia a gente tem que ficar discutindo por uma coisa que não. Porque, não sei se você percebe, se eu estiver falando muito aqui, pode desligar na minha cara, tá? Eu não sei se você. Eu não sei se você percebe, mas tipo assim, antes a gente discutia política com aquela paixão ideológica, né, das nossas visões particulares de mundo e sociedade e tal, e a gente queria um mundo legal, um mundo justo, com equidade, etc. Hoje a gente tem que discutir que a ex-ministra lá, da família, da mulher, da Maris, a gente tem que ficar desmentindo atrocidades que ela falou, sabe? As pessoas ao nosso redor.
Porque tem gente que acredita naquilo, senão ela falava. Se ela fala é porque tem demanda, né? Tem quem acredite. Então a gente tem que ir falar com essas pessoas e tal. Porque por mais que eu vou pegar a exemplo aqui, a galera que é evangélica. Eu não sou, mas tem pessoas ao meu redor que são. E aí me traz isso. Eu chego com essa informação, porque se viu, não sei o quê. E aí você tem que, infelizmente, você tem que ficar falando, né, e tal, e repetindo. Por mais atrocidade que seja, você tem que desmentir. Então, todo santo dia a gente tem que desmentir alguma coisa. Então mudou muito, né? Antigamente a gente ficava discutindo o modelo econômico e planos, ideias, né, o mundo ideal de sociedade e tal. E, cara, hoje a gente tem que ficar desmentindo uma madeira de não sei o quê, banheiro unissex, como, sabe? Pelo amor de Deus, cara, tá com tempos difíceis, viu? E é para todo mundo. Houve um tempo que era mais para negro, para LGBT. Hoje em dia é para todo mundo. Se você saiu de vermelho, aliás, o combo, se você é petista ou saiu de vermelho, se você é da comunidade LGBT, se você é negro, nossa, você é um alvo, assim, a 1,5 km de distância se a galera te vê. Você é um alvo. Tá absurdo. O cardeal tem que se explicar por causa da roupa dele vermelha, Thaís. Que ponto que a gente chegou? Sim. Brigas dentro Então, das igrejas, né? entende? Antigamente a gente só via agressões dentro de templos de matriz africana. Hoje em dia, até dentro da igreja católica, a gente tá vendo agressão, né? Total, os caras irem lá pra Aparecida pra fazer arruaça, sabe? Não, assim, a que ponto a gente chegou, né? E aí, eu citei a Ana Arendt no meu comentário, porque é isso, assim, sabe? É a banalização do mal diária, e se em algum momento a gente não ter o confronto, mano, as coisas vão passando e vai escalando, né? Então eu evito, seguro ao máximo, mas é impossível. Tem hora que a briga eu bato no peito e vambora. E é isso, tem que ir. Acho que eu falei demais, né? Desculpa. Não, imagina. A Beth falou que acabou de falar isso. Quanto mais política, sei que é papo importante, porém só pelo segundo turno. O Léo e o Wellington falaram para você usar a camiseta azul do Brasil. Acho E o outro linda, acho linda. O colega, uniforme, o segundo uniforme é lindo, mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de parecer com essa gente. o Jean do Trilateiro Perfeito, falou que tem que usar a preta do Brasil, porque nós estamos num tempo de luto. Ah, sim. Infelizmente, né? E a Aliás, Isa escreveu aqui que compartilha com a sua opinião, que não consegue nem pensar em usar uma camiseta do Brasil. não dá, né? É difícil, né? Vai levar um tempo para desvincular, né? A nossa geração não vai pegar isso. Vai ser xingamento no futuro. Ai, seu pai que votou em fulano. Vai ser isso no futuro. Essas crianças. Eu tive uma briga um dia desses que falaram pra mim que eu tava parecendo uma bolsonarista porque eu tava sendo muito extremista. Eu falei que foi a maior ofensa que eu escutei na minha vida. Nossa, eu não sei se eu conseguiria lidar, não. Nossa. Hoje em dia é xingamento, né? E, por exemplo, quando algum paciente traz alguma coisa assim e descreve, a família da pessoa, ela é bolsonarista ou ela é lulista. Então você já tem uma descrição de como são os indivíduos dessa família, né? Porque virou um perfil. Virou um perfil. Você falar que tal pessoa é bolsonarista, você já pensa no perfil de pessoa preconceituosa, excludente, cabeça fechada e etc, né? E quando a gente entende uma pessoa é lulista, a gente já entende que a pessoa é mais aberta, um pouco mais voltada ali para o comunitário e etc. Oi, Nina, linda! Beijo, meu amor. E é complicado, né, tá, essa coisa. Eu me percebo várias vezes fazendo isso. Eu tô na fila, vejo fulano, eu falei, ia lá, fulano, certeza que fulano é tal. E tipo assim, não pode, né? Porque tem o bando de maluco que apoia ele por ele ser quem ele é e acabou. Mas tem muita gente que entrou nesse barco furado, sabe? Gente que não bota fé quando a gente tenta falar. Muito ranço do antigo partido também, pelos escândalos e tal, e tem minúcias de direito complicadas. Ah, mas o cara é inocente, não é? Anulou, não anulou. E aí fica aquela confusão. Então, assim, eu entendo que nem todo mundo que vota naquele cidadão é uma pessoa ridícula, escrota.
Mas há essa parcela, e essa parcela a gente tem que combater porque eles fazem barulho. Sim. Esse é o foda, né? São 50 milhões de pessoas odiando a gente pelo que a gente é. Então, pois é. Muito obrigada, meu amor, por ter conversado comigo. Eu vou pegar uns minutinhos ainda para ver se mais alguém deseja conversar, mas eu agradeço muito, como o Léo falou, a sua inteligência e a sua abertura para o diálogo é, sem dúvida alguma, uma das coisas que eu mais prezo na nossa amizade. E eu não conseguiria falar aqui sem chamar você, obviamente. Então, Muito muito obrigado, obrigada. tá? Adorei fazer parte Amo aqui. você, tô com Eu, saudades. eu Eu só também, não sei tirar saudade, você, se viu? você souber sair, é só apertar o xizinho aí. Eu saio e volto, eu vou assistir até o fim. Então tá bom. Duro, mano. Beijo. Vamos ver se mais alguém ainda quer. Eu vou mandar o convite, gente. Vocês aparecem aí. Vamos ver se mais alguém quer falar alguma coisa. Eu queria muito achar alguém da psicologia para falar também com a gente. Vamos ver se mais alguém entra, porque eu acho muito importante a gente falar também sobre essa questão de saúde mental, porque é algo que realmente pega bastante. Então, se tiver algo da psicologia, alguém da psicologia aí que queira discutir mais um pouquinho, eu vou ficar muito feliz. Mas eu ainda quero ouvir das pessoas o que as pessoas estão fazendo para se manter bem nesses próximos dias, que são dias que serão ainda difíceis, acho que para todo mundo, independente de que lado nós estamos. A gente está falando de saúde mental, a gente está falando de vidas, de pessoas. Eu vou deixar nos stories depois um link do Conselho Federal de Psicologia, que eu acho muito importante, que ele fala exatamente sobre isso que eu estava falando com a Rafa agora, da gente pautar a nossa luta numa luta voltada aos direitos humanos, a pessoas que realmente precisam trazer cada vez mais para dentro do âmbito da psicologia os respaldos que a nossa ética profissional nos dão, que é o cuidar das pessoas. A psicologia é política, sim, então essa live é para reforçar isso. A gente não pode se isentar, a gente tem que abraçar a vida, o amor pela vida, as causas em relação a políticas públicas, e não dá para a gente falar de psicologia sem falar de políticas públicas, sem falar de direitos humanos. Por isso eu queria muito convidar alguém da psico aí, se tiver alguém. Como eu não sou muito boa de ferramentas aqui, então se alguém tiver aí, dá um oi para a gente poder conversar um pouquinho mais. Ou se alguém também quiser que não seja da psicologia, se convidar para falar aqui alguma coisa, querer trazer um pouquinho do que está sentindo, trazer um pouquinho do que tem feito, do que pretende fazer. O espaço está aberto, a ideia de fazer essa live é uma ideia de fazer realmente um microfone aberto aqui para todo mundo poder participar e falar um pouco do que está sentindo. Eu vou deixar mais uns 5 minutinhos aqui, se alguém ainda quiser participar, tá livre para fazer essa troca aqui com a gente, que é importante, né, gente? A gente está falando de um momento onde a saúde mental tem sido um dos grandes focos aí de várias pesquisas. A gente tem visto, não só no Brasil, mas como no mundo todo, o aumento do adoecimento mental, aqui no Brasil principalmente. A gente está falando de pessoas, no número alto de pessoas que foram diagnosticadas com depressão, com ansiedade, um número altíssimo de pessoas agora também falando de TDAH, então é muito importante que a gente consiga refletir sobre como que a gente pode se ajudar, né? A gente falou tanto de ninguém solta a mão de ninguém aí em 2018, mas a gente precisa continuar de mãos dadas ainda até a gente conseguir passar por toda essa situação ruim, né? Se a gente olha muito para o abismo olha para a gente de volta, exatamente. E acho que a gente precisa saber como a gente sai desse abismo e
como que a gente faz para tirar os outros desse abismo, né? Eu deixei de discutir política, de forma saudável ou não, devido à última eleição. E eu imagino que muito disso também é por conta dessa angústia toda, né, Nina? A gente acaba, não sei, né? Pelo menos eu vou falar por mim agora. E quando a gente conversa aqui em casa e fala desse meu extremismo, a gente fala muito sobre essa questão de não entender como as pessoas não conseguem enxergar aquilo que é tão óbvio pra gente, né? E eu penso que é isso que também traz uma certa angústia, né? Fora a questão do medo, que eu acho que é o que é maior envolvido aí no nosso nível de ansiedade, né? O medo do que pode acontecer se as coisas continuarem como estão, se as pessoas continuarem sendo violentas. Não consigo entrar em qualquer discussão política depois de 2018. Imagino que já foi um desgaste muito grande, né? Eu tento, às vezes, discursar, argumentar, militar um pouco, e fico muito contente, né? Hoje mesmo um paciente falou que uma amiga usou um artifício super bacana para virar voto e etc. Uma outra pessoa falou sobre a gente tentar sair, né, na semana ali das eleições e tentar fazer uma articulação para conseguir virar voto, etc. E isso ainda me traz uma certa esperança. Mas eu fico pensando como serão os próximos dias depois de toda esse monte de discussão acalorada, a gente recebendo notícias constantemente de pessoas que estão sendo mortas, estão sofrendo violência por conta desse momento político. Então, acho que tudo isso a gente precisa articular ainda e pensar, né, como que a gente vai suportar. Sim, o medo e a incerteza acerca de 2023 me corroem, exato. E eu acho que é um dos principais deflagradores aí de gatilho, né, esse medo. O que vai acontecer, né? Esse resultado do dia 30 é muito importante. E o que a gente vai ser depois do dia 30, né? A gente está numa ânsia de comemorar, muita gente relata, né? Inclusive pacientes, né? Que parece que tem um grito de liberdade preso, né? E, claro, nós, pessoas LGBTI+, a gente tem muito disso, porque a gente vive com medo constante de morrer, de sofrer violência. Eu acho que esse resultado do dia 30 também é a libertação desse grito preso aqui de liberdade, né? Principalmente nós da comunidade LGBTI+, no caso. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica com essa apreensão, né? O que vai ser depois? E se, de repente, esse grito não sair, a gente vai ter que sofrer mais algum período, dias tenebrosos, retaliação, ou se de repente, né, a gente sai desse grito preso, mas entra para um momento também onde as pessoas não aceitam o resultado e a retaliação vem, enfim. Eu acho que é um medo que vai abarcando a gente todos os dias até a gente conseguir ter um pouco de clareza do que vem aí no futuro. Bom, eu acho que ninguém vai querer entrar mais, né? Eu vou ter que convidar de forma compulsória aqui alguém para conversar comigo. Vamos lá. Contagem regressiva, se ninguém entrar, eu vou ter que encerrar a live. Mas espero que alguém ainda se manifeste e queira conversar um pouquinho comigo. Será que alguém vai ter coragem aí de dizer um oi, de falar sobre o momento político? Vamos ver. Ah, não. Imagina, imagina. Todo mundo fala bem. Você também vai falar bem. Se quiser conversar, chama aí ou dá um oi aí que a gente conversa também. Fica à vontade, aqui o espaço é para todo mundo. Tô pensando se eu deixo a live salva ainda, talvez eu nem deixe. Se o sujeito se reeleger, o inferno é o limite, pode anotar. Com certeza absoluta. Tô pensando até em ver se a gente muda daqui para algum lugar, né?
É triste pensar que pessoas que são pisadas por esse desgoverno ainda aceitam o que acontece. Ou até mesmo pessoas que não fazem parte desse nicho ainda votam nele e não pensam de baixo para cima. Sim, Nina, e o que é mais difícil, por exemplo, eu conheço pessoas que perderam entes queridos por conta de uma doença que já tinha, né, vacina, se fosse num período aí onde não tivesse vacina, a gente ainda entende, mas já tinha vacina e perderam pessoas e ainda assim votam. Então é muito triste, é muito difícil a gente pensar que tem pessoas que realmente acabam pensando muito individualmente. Que nem eu ouvi esses dias, né? Eu vou votar nulo porque tem pessoas que concordam comigo que um presidente, um candidato a presidente é ruim, mas o outro também é. Então eu vou fazer igual a fulana vai fazer e vai votar nulo para não se sentir responsável pelo resultado, né? E aí eu fico pensando, é tão responsável quanto, né? Tão responsável quanto porque tá abrindo mão de ajudar outras pessoas a se conscientizar e a viver um momento melhor, né, num conjunto. Enfim, independente de um candidato ser bom ou não ser bom, eu acho que a gente precisa pensar no que vai ser do futuro, né, na coletividade. Mas enfim, amores, eu acho que eu vou encerrar por aqui, então, até porque daqui a pouco tem jogo, né? E aí todo mundo vai querer ver jogo. Mas eu agradeço, eu espero que vocês e todo mundo que participou, está vendo agora ou vai ver depois, tenha se sentido um pouco abraçado aí por esse momento de discussão e de conversa. Olha, entrou uma psicóloga. Ai, tomara que ela queira falar um pouquinho. Será que ela quer falar um pouquinho? Vamos falar, psicóloga. Então, falar da consciência de classe, exato. É onde enxergamos que a coletividade só existe de forma muito segregada e quando beneficiada a si próprio. Será? Pode ser prepotente esse discurso? Não, não acho que é prepotente. Sim, você dizer isso, eu acho que não é prepotente. Eu acho que essa pessoa, quando ela traz é, o olhar para si mesmo, eu acho que é prepotência, assim. Eu acho que é egoísta, né? A gente deixar, vou votar para pensar. Letícia, vamos conversar aqui na live um pouquinho. Eu tô precisando conversar com uma psicóloga. Sim, Nina, voltando a te responder, eu acho que é muito disso, sabe? A pessoa não pensar na coletividade mesmo. O seu voto importa, mas importa para o resultado de toda uma democracia, de todo um país. Não pensar só em você, sabe? Então, você também vai se sentir responsável se de repente seu resultado for um resultado ruim e acabar elegendo uma pessoa que vai governar de uma forma arrogante, sabe? Olha, outra psicóloga entrou. Psicóloga Tânia, vamos conversar aqui. Ah, Rafa, você que é maravilhoso, imagina. Eu que agradeço você ter participado. Eu insisti justamente porque eu queria muito ouvir sua opinião sobre esse momento político que nós estamos vivendo, sobre as angústias que nós estamos vivendo e sobre o que a gente pode fazer para suportar até terminar esse momento tão difícil. Sim, Flávia, falta muita empatia das pessoas, exato, exato. Eu acho que é exatamente isso. A gente tem empatia sobre as dores da coletividade, sabe? Você vai eleger uma pessoa que vai pensar em todo mundo, né? E eu acredito que o atual presidente está aí exatamente por pensamentos individuais, né? O quanto o rico continua enriquecendo, mas ninguém está pensando no pobre, enquanto o pobre continua miserável, né? O pobre continua miserável, ok. Enfim. Tânia, você que é uma lindíssima, também estou com saudade. Se você quiser conversar na live comigo agora,
me manda um oi aqui, fala eu quero, eu te chamo, a gente conversa. Acho muito importante dialogar. Eu queria muito ter a oportunidade de falar com algum psicólogo aqui sobre esse nosso momento atual. Acho muito importante, principalmente porque hoje saiu uma resolução. Não foi uma resolução, na verdade, foi um documento falando da postura do Conselho Federal de Psicologia em relação a gente ter aí que rememorar que nós somos profissionais pautados num código de ética e a gente precisa continuar mantendo a nossa ética profissional, que é pautada também nos direitos humanos. E a gente não pode se esquecer disso quando a gente fala que a psicologia é política. Que nós estamos aí forjados dentro de uma estrutura de políticas públicas, dentro de uma estrutura de direitos humanos, dentro de uma estrutura onde visa o bem-estar, a saúde mental de todas as pessoas. Então é isso, minha gente maravilhosa. Espero ter ajudado, contribuído aí de alguma forma. Não sei se as minhas amigas psicólogas que estão aqui online desejam falar. Estou aguardando. Quero muito marcar uma outra live aqui, inclusive para a gente falar de outros assuntos, né? Em relação à saúde mental, à comunidade LGBTI+. Ah, Letícia, vamos ler, vamos conversar. Não conversei com ela, já estou chamando de forma íntima. Te convidei aí, Letícia. Dai, você que é linda. Olá, colorides. Olá, tá me vendo? Não, tá bem. Acho que não sei se tá fechado, tá escuro. Aí. O que eu faço aqui? Ao contrário? Agora? Isso aí! Aí, Tudo meu bem? amor. Tudo bem, e você? Muito prazer. Muito prazer, Letícia. Prazer, Letícia. Estamos falando aqui sobre política, sobre, na verdade, esse momento político. A ideia não é falar sobre candidato A ou B, mas é falar o quanto as pessoas estão angustiadas aí nesse momento. Eu não sei se você trabalha com atendimento clínico, mas eu recebi Trabalho. muitos relatos na clínica de pessoas que ficaram mal, tiveram crises de ansiedade, não conseguiram dormir, não estão conseguindo ficar bem, muita angústia. Na supervisão também, outros colegas relatando que também não ficaram bem, que os pacientes não estão bem, enfim. E hoje saiu também um documento aí do conselho falando, né, que a gente precisa ter uma posição, porque a psicologia política assim, etc. E eu queria saber como que você tá, como que estão os atendimentos aí para você, como que tá esse momento político para você, e como que as pessoas, né, que você atende, ou se, como que você está fazendo para conseguir terminar esse período aí até o próximo domingo de eleição, como que você vai ficar, como que vocês estão ficando aí desse lado. É verdade, tem sido um momento de muita angústia para muitas pessoas, principalmente no que diz respeito à tal da polarização, né? Assim, a gente vê uma série de atitudes, de posturas. Acho que não dá para a gente se furtar de não falar do atual presidente, né? Posturas que nós, como psicólogos, somos radicalmente contra, somos radicalmente levados a acreditar sei lá, não sei nem que palavra dizer para o atual presidente, porque são atitudes que violam os direitos humanos, são atitudes que fazem com que as pessoas percam direitos, com que a máquina seja sucateada, enfim. São atitudes assim, principalmente dentro de casa é onde a gente
tem que se esforçar para manter uma cordialidade, né, com os nossos familiares e evitar discussões, tentar fazer com que essas discussões sejam o mais saudável possível, né? Um grande desafio aí, principalmente para as pessoas que estão começando a votar agora, né? Elas enfrentam um cenário aí de muita novidade, de uma entrada na vida adulta, né? Eu tenho percebido isso nos atendimentos clínicos, o quanto realmente faz diferença um posicionamento. É complicado quando o presidente fala de ideologia, porque a gente vê que todos nós somos baseados em alguma ideologia, todos nós temos algum direcionamento, né? E é impossível uma opinião sem uma base metodológica, sem uma base, vamos dizer assim, de um conteúdo que nos norteia, né? E em vista disso, é realmente muito complicado a gente reeleger uma pessoa com determinadas posturas homofóbicas, transfóbicas, enfim, misóginas e racistas, e etc, etc, etc. A gente acaba chovendo no molhado, né? Eu, como mulher trans, desculpem o jeito, eu não estou nada arrumada, não estou nada pronta, me pegou de surpresa, tá? Imagina. Mas me vejo numa situação onde eu penso, onde será que vai o futuro desse país para nós, pessoas LGBT, né? A sua página é voltada a isso, né? Psicologia LGBT. Sim. Então eu fico imaginando quantos desmontes poderão vir ainda, né? Acaso a gente repita essa pessoa, né? Sim. E Lê, eu vou te falar que, assim, em toda palestra, né, que eu faço, todo trabalho que eu falo, eu costumo falar muito das intersecções, mas principalmente de como a gente precisa olhar muito mais para a comunidade trans, né? E eu penso que esse desgoverno hoje não fez nada, né? A gente precisa muito mais, por exemplo, de ambulatórios trans, né? E o que a gente tem feito? Que a gente tem feito dentro de um país onde mais mata pessoas LGBTI+, principalmente pessoas trans, o que a gente tem feito, né? E enquanto psicóloga, eu também não posso esquecer o que eu já estava falando aqui no começo da live, de um candidato, não, um político, um presidente, que riu de pessoas que se suicidaram durante a pandemia. Então, são muitas coisas que me atravessam, sabe? Mas principalmente me atravessa uma indignação de saber que eu tenho colegas como nós, aqui pessoas LGBTI+, psicólogas, ou psicólogos, ou psicólogas, enfim, que não trazem essa reflexão, e a gente não pode deixar de lado essa reflexão, né? A psicologia é política sim, a gente tem um lado, e a gente precisa abraçar esse lado, né? Não dá pra gente falar de psicologia sem a gente falar de um monte de coisas que envolvem o ser humano e o que tem sido feito com esse ser humano, né? Mas eu queria te perguntar o que você tem feito, como que você tem passado por esse período, ou os pacientes que você atende, enfim, como que vocês têm passado por esse momento até a gente conseguir chegar no dia 30, né? E sabe lá como a gente vai chegar lá, mas a gente está tentando aqui se ajudar e traçar um método realmente, né? Para aliviar um pouco essa nossa angústia até o resultado final. É verdade. É aquela respira e não pira, né? Sim, a gente não está fazendo nada, mas está fazendo tudo. Exatamente. Eu, como tenho tido os meus atendimentos via online, né? Eu tenho visto que tem muita gente realmente que tem dúvida, realmente não entende realmente algumas nomenclaturas, algumas formas de expressão, de verbetes políticos e tudo mais. E a gente, enquanto psicóloga, se a gente pode contribuir para esclarecer, para dirimir
essas dúvidas também é muito importante, né? O que que significa isso? O que significa cisgênero? O que que significa tal coisa? O que que significa transexual? O que que significa travesti? Né? O que que significa dentro desse governo atual ele não ter políticas públicas destinadas a nós? Né? Nós sabemos que existe um investimento deficitário nessa área, né? Nós sabemos que existem poucos lugares, como você disse, que realmente garantam acesso a um ambulatório, a um tratamento multidisciplinar, a um tratamento com psicólogo, com endocrinologista, etc., urologista e ginecologista, e todo esse cuidado, né? Esse cuidado do nome social, esse respeito, né? Coisa que a gente não vê no nosso atual governo. É muito dispar a gente se deparar com uma pessoa LGBT que se sente confortável com a maneira como esse governo tem sido conduzido, né? E dentro dos atendimentos eu tenho procurado passar essa visão de que os nossos direitos não estão sendo levados a sério, né? Os nossos direitos não estão sendo contemplados e corremos o risco de termos direitos ainda mais renegados do que já temos, né? Então, é realmente uma situação muito complicada. Tenho tentado fazer com que as pessoas reflitam sobre aquilo que realmente importa na vida delas, no cotidiano delas, lembrando que as liberdades individuais, elas fazem parte do nosso dia, elas fazem parte da construção de quem nós somos, elas são importantes, elas não são simplesmente balela, como o atual governo ele tenta colocar na cabeça das pessoas, e infelizmente muitas vezes ele consegue, né? Por pessoas que não tiveram acesso à informação, por pessoas que tiveram uma educação muito tradicional, muito conservadora, e que não sabem muito bem lidar com a diversidade, não sabem muito bem lidar com aquilo que é novo, né? Aquilo que é novo muitas vezes assusta, né? Mas cabe a nós, em pleno século XXI, pleno ano de 2022, nós ampliarmos a nossa mente, entendemos que o mundo é diverso, entendermos que a diversidade ela produz frutos, ela produz resultados, e resultados econômicos tem. Quanto mais diversidade nós tivermos em todos os ambientes, maior será a produtividade, maior será o lucro daquela empresa. Então, onde não se tem investido em diversidade, se tem perdido muito, tem se perdido, além de lucro, tem se perdido capital humano aí, que é um capital muito rico entre as pessoas LGBT+, né? Agora nós temos o site do Transempregos, da Márcia Rocha e da Maitê, que ele garante com que pessoas tenham acesso a empresas que são parceiras do site, né, e oferecem vagas para pessoas LGBT+, isso é um avanço maravilhoso que a gente teve. Gigantesco, né? Sim. E eu acredito que ainda é pouco, sabe? A gente precisa de muito mais, e a gente precisa realmente de um governo que olhe pra gente com esse lado humano, né? Não só para nós, pessoas LGBTI+, mas para a população brasileira como um todo, não só aqueles que têm um poder aquisitivo maior, né? Não só para quem tem dinheiro. A gente precisa olhar para quem está comendo osso, né? Exatamente. Se não me engano, são 33 milhões de pessoas passando fome. É um número muito grande de seres humanos que não têm acesso ao básico, né? E nós temos que ter consciência de que, claro, não é só comida. Eu lembro sempre daquela música do Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer uma série de coisas, né? E inclusive liberdades individuais, inclusive liberdade de sermos quem somos, sem precisarmos sermos atacados, sem precisarmos sermos agredidos, e constantemente termos vergonha de demonstrar aquilo que somos perante o mundo, né? E eu penso no sigilo de 100 anos,
é uma piada, porque psicologicamente falando, o que que você tem a esconder, né? Que você Sim, precisa colocar uma medida dessa, né? E a gente vê que ainda bem que existe grande possibilidade da gente poder ter esse sigilo quebrado e saber realmente não vejo a hora. tudo que envolve. Sim. Lê, muito obrigada. Gratidão mesmo por você ter aceitado conversar comigo como uma pessoa LGBTI+, como uma psicóloga. Eu fico muito feliz de ter ouvido você e toda a sua sabedoria. É incrível. Eu quero muito poder conversar com você em outras oportunidades, que não seja de live, que a gente consiga trocar. Depois, se quiser me chamar no direct ou no WhatsApp, fica à vontade. Né? Acho que é muito importante ter pessoas como você na nossa vida pessoal e profissional. E eu fiquei muito feliz de poder conversar com você, de verdade. Gratidão. Eu também estou à disposição sempre. Quem quiser Muito entrar em obrigada. contato, muito obrigada, querida. Até. Um beijo, meu bem. Eu só não sei fechar você. Se souber sair, eu sei que tem um xizinho aí, é só apertar ele. Obrigada. Obrigada. Não sei. Um Aqui, xizinho aqui em cima da sua tela, acho que é. tem um xizinho, ok. É isso aí. Coloridas, muito obrigada pela live. Fiquei super feliz com todo mundo que participou, que escreveu, que colocou aqui um pouquinho da troca, da experiência, que quis falar abertamente ou que quis mandar mensagem. É muito importante que a gente se fortaleça, continue junto. E eu vou deixar a live salva. Acho que foram informações importantíssimas e a gente não pode deixar de compartilhar elas com outras pessoas. Gratidão, colorides. Um beijo a todos e até a próxima live.